Saudações, pessoal! Vamos para mais um baralho agora, falando um pouco do nosso baralho de aparência, então, o baralho de borda marrom. Esse aqui ele acabou surgindo como uma maneira de, como é que dá para dizer, trazer um melhor detalhamento para um parâmetro do baralho descritor, aquele de borda azul claro que eu falei lá no começo, que definia como característica do personagem alguns pontos que eu acabei dividindo em muito mais tópicos nesse baralho. Então, basicamente para ter mais pontos a se detalhar, porque, por exemplo, no outro, na característica, a gente podia, no mesmo tópico, determinar que o personagem teria alguns olhos característicos ou que ele fosse muito alto ou que ele tivesse cabelo comprido, como se fosse apenas uma característica por vez, entende? Então aqui eu tentei deixar várias características para que esse baralho possa determinar, né, de acordo com a conveniência, praticamente todos os atributos físicos do personagem, né, no que diz respeito à aparência dele, ou principalmente ser usado assim até para mais alguma característica pontual para aqueles personagens que vão tendo menor importância na história. A intenção então desse baralho é quase uma utilidade assim praticamente descritiva, já que pouco vai utilizar algum termo de regra. Então a gente acaba se prendendo mais assim a essa questão da descrição física mesmo. O primeiro tópico que a gente tem aqui então é a questão da forma do corpo. Então aqui a gente tem, por exemplo, um personagem mais atlético, um personagem com um porte médio, um personagem mais parrudo, um personagem assim, outro com porte médio, ou outro aqui mais tonificado. Digamos que apesar de ser apenas o termo descritivo, a gente ainda pode utilizar alguma dessas características para até determinar algum atributo físico, como por exemplo, um personagem mais atlético talvez tenha um foco assim em atributo mais como agilidade, enquanto o personagem parrudo tem um vigor maior, coisa que pode ajudar um pouco, mas que vale principalmente para a questão da descrição física dele. Seguindo, a gente vai para a cor do cabelo, que aqui não tem muito segredo, praticamente determinando, né, aqui os exemplos: cabelo preto, cabelo platinado, um cabelo bordô, marrom claro, tentando manter ali, digamos, um exemplo da cor para facilitar. Aqui sem muito segredo, praticamente descrição. Na questão do estilo do cabelo, eu tentei também deixar de uma maneira um pouco vaga, propositalmente, porque às vezes dá uma certa diretriz, digamos, para guiar como vai ser a característica do cabelo, mas que ainda o personagem tem alguma certa liberdade. Então, por exemplo, um cabelo curto e simples, ou um outro personagem pode ter um cabelo comprido e elaborado, talvez com algumas tranças ou algum penteado exótico, alguma coisa nesse sentido. Cabelo muito comprido, a ponto assim, digamos, de chamar a atenção. Outro cabelo médio e elaborado. Então, assim, às vezes a questão dele ser elaborado ou simples implica, às vezes, num penteado mais que leva mais tempo para ser feito, coisa que também pode ajudar a determinar a personalidade desse personagem, ou eventualmente só para ter o termo descritivo mesmo. Seguindo, a gente vai aqui para face, que diz respeito mais assim a alguma característica que chama muito a atenção naquele personagem. Então, por exemplo, um personagem que tirou essa carta aqui que fala da boca, às vezes o personagem pode ter uma boca muito grande ou muito pequena. O personagem que teve essa aqui do queixo, pode ser que ele tenha tenha um queixo mais avantajado. Ou seguindo aqui, a testa pode ser uma testa muito grande, um personagem quase careca, ou que às vezes tem aquelas entradas bem pronunciadas. Eventualmente, assim, da pele, pode ser que às vezes ele tenha alguma mancha no rosto, ou algum sinal de nascença que chama atenção. Coisa assim mais para dar uma, como eu falei, uma diretriz para a descrição, mas que não necessariamente vai determinar aquela característica exclusiva. Seguindo, a gente tem aqui a questão da cor da pele, que eu fiz baseado na escala de Fitzpatrick, que existe mesmo e determina praticamente essa questão de 6 tonalidades possíveis, né, para acabar ajudando a determinar. Então a gente tem, por exemplo, aqui a número 1, que representa aquela pele branca mais pálida, que queima fácil e não bronzeia. Aqui também o exemplo da cor para ajudar numa descrição mais visual. Seguindo aqui o outro extremo, a pele negra, que não queima e o sol deixa apenas um pouco mais escura. Ou outra com uma pele morena, que seria o nível 4, que queima pouco e bronzeia facilmente. E a outra questão do nível 2, a pele mais branca, que queima fácil, dificilmente bronzeia, também assim com termos descritivos que ajudem assim a ter uma classificação mais definida.
e que também acaba tendo mais essa questão puramente descritiva. Seguindo, questão da altura do personagem, né? Aqui estipulando mais ou menos uma... não foi feito pensando em personagens humanos, mas às vezes a gente pega, por exemplo, alguma raça que tem personagens sutilmente um pouco mais alto, ou muito mais alto, muito mais baixo, então a gente pode se basear na questão da altura em centímetros, principalmente para o sexo masculino e para o feminino, como eu determinei aqui, ou se às vezes o personagem está sendo usado alguma outra raça como referência, para se considerar a média. Então a gente determina aqui, por exemplo, que o personagem pegou essa carta aqui muito abaixo da média, a gente pode determinar, assim, digamos, mais ou menos essa faixa de valores. Ou alguma outra aqui atipicamente alto, um personagem com 2,10 m, por exemplo, ou atipicamente baixo, coisa nesse sentido, mas que vale a pena assim não tentar determinar apenas a questão numérica, porque às vezes a gente está, por exemplo, determinando o personagem numa campanha de fantasia medieval, por exemplo, um personagem elfo, que muitas vezes é um pouquinho mais alto que um ser humano, a gente toma esse como padrão. Às vezes o personagem já é, por exemplo, um anão, que a expectativa é que já tem uma estatura um pouco menor, e que, por exemplo, ele ainda vai ter ser um pouco abaixo da média, ou muito abaixo da média, ou com alguma outra característica nesse sentido, ajuda a determinar em referência aos demais anões da campanha, não apenas comparando com o humano. Seguindo, a gente tem aqui a questão da barba, que também, semelhante ao cabelo, é mais uma diretriz assim a ser seguida. Então a gente tem, por exemplo, a questão do personagem com a barba comprida, ou com algum bigode, ou uma barba mais exótica, às vezes aquele penteado muito diferenciado, ou outro aqui um cavanhaque. Então, da mesma maneira, tentar determinar se a barba cobre o queixo, se é só o bigode, se é uma mistura dos dois, a gente toma mais aquela diretriz para ter uma descrição, mas o detalhe ainda fica mais por questão do jogador mesmo. Seguindo, cor dos olhos, que também não tem muito segredo, né? A gente tem aqui a questão de uma coloração azul, de um marrom escuro, outro marrom escuro, mais um marrom escuro, questão do marrom claro. Então, cores que tendem a ser, digamos, mais frequentes ali para aparecer, mas que também pode, às vezes, ter alguma coisa um pouco mais atípica. E por último, o que foge um pouquinho daquela questão assim do personagem, pensando, né, do baralho feito para personagens humanos, a gente tem essa questão da característica monstruosa. Às vezes alguma criatura sobrenatural, às vezes algum alienígena, às vezes alguma mutação que o personagem sofreu. Então essa aqui também tem as 12 variáveis que a gente acaba combinando com algum baralho ou com D12 para determinar, que pode trazer uma descrição mais assim atípica, né, para o personagem. Então, por exemplo, a gente pode determinar que aquela raça de alienígena que os personagens encontraram na aventura, tem orelhas enormes, tem um nariz minúsculo, tem a questão da pele colorida, que pode ser determinada por algum outro método, qual a cor em questão, tem uma cabeça desproporcional, ou muito grande, ou muito pequena, tem a questão de um papo, tem a questão, por exemplo, ali de pálpebras verticais, de olhos profundos, também assim que vai ajudar nesse termo descritivo, mas já envolvendo alguma raça diferenciada, algum outro tipo de personagem, a gente pode às vezes até determinar que isso impacta em termos de jogo. Então, às vezes o personagem que tem, por exemplo, essas orelhas enormes aqui, como no primeiro exemplo, pode determinar que às vezes ele chega a receber algum bônus em teste de audição, algo nesse sentido. Então, às vezes pode acabar interferindo na questão de termo de jogo. Então, seria isso, pessoal. Isso aqui é um baralho um pouco mais simples, né? Mais descritivo, mas que já é mais uma opção para ser usado no decorrer da história. Valeu, então!